Minha vida virou um verdadeiro roteiro de novela ruim nos últimos anos. E não tô exagerando, parece até aquelas séries malucas da Netflix. Só que, infelizmente, isso aqui não é ficção. Aconteceu comigo mesmo. Demorei um tempo pra conseguir colocar tudo isso pra fora, mas agora chegou a hora. Então senta que lá vem história. Tenho 34 anos, e até pouco tempo atrás, levava uma vida comum. Sempre fui aquele típico nerd de tecnologia na faculdade. Vivia à base de energético, virava noites programando, e meu passatempo favorito era debugar códigos infinitos. Me formei em ciência da computação numa faculdade estadual do Nordeste do Zewater. Nada de universidade chique tipo MIT. Era uma faculdade normal, mas que me deu uma base firme. Logo que me formei, consegui emprego numa startup pequena que estava tentando desenvolver um software de segurança em nuvem. Não vou entrar em muitos detalhes para não me identificar, mas era aquele cenário bem padrão. 5 caras num coworking, vivendo de esperança e código. O salário não era lá essas coisas. Uns $65 mil por ano, e isso numa cidade bem cara. Mas o que me atraiu foram as opções de ações que ofereceram. Pensei, vai que dá certo, né? E os fundadores pelo menos pareciam saber o que estavam fazendo, diferente de outras startups que só queimavam o dinheiro dos investidores. Foi nesse período que conheci a Amy. Não é o nome real, claro. E o jeito que a gente se conheceu foi digno de comédia romântica. Eu estava num café perto do trabalho, com apenas 2 horas de sono nas costas depois de uma entrega do sistema, e derrubei café no notebook dela. Sim, em cima do MacBook. Quase morri de vergonha, mas ela levou numa boa. Comprei outro pra ela. Estourou meu limite do cartão, mas valeu a pena. Isso acabou virando um convite para tomar uns drinks. Depois a gente começou a sair, e o resto é história. Amy era auxiliar de dentista na época. Inteligente, divertida e, sendo bem sincero, muito mais bonita do que eu esperava conseguir. Mas a gente se dava bem de um jeito muito natural. Ela ouvia meus papos de programação, mesmo sem entender tudo, e eu curtia ouvir as histórias malucas dela com pacientes esquisitos no consultório. Casamos depois de 2 anos de namoro. Cerimônia simples no quintal da casa dos pais dela. Com o pouco que tínhamos guardado, demos entrada numa casinha nos subúrbios. A distância para o trabalho era chata, uns 45 minutos de carro, mas a região era tranquila, e os colégios da área eram ótimos, o que já era pensando no futuro. Os filhos vieram rápido. A Lily nasceu em 2016 e o Max em 2019. Não vou mentir, foi puxado. Trabalhar numa startup e cuidar de 2 bebês pequenos é uma mistura insana de fralda, reunião, café e noites sem dormir. Teve dia que nem lembrava se tinha tomado banho, mas a Amy era incrível com as crianças. Reduziu a carga de trabalho para ficar mais em casa e a gente ia levando. Enquanto isso, a empresa ia crescendo devagar, mas de forma consistente. Passamos de 5 malucos num coworking para mais de 50 pessoas num escritório de verdade. Fui promovido para líder de desenvolvimento, depois para gerente de engenharia. As ações que eu tinha começaram a valer alguma coisa. Eu tinha cerca de 200 mil ações a 50 centavos cada. Confesso que achava que não iam dar em nada, mas segurei firme, vai que. Nossa vida parecia estar nos trilhos. Bairro bacana, escolas boas, férias em família na Disney de 2 em 2 anos. Nada de luxo, mas os pequenos adoravam. Nossos vizinhos também eram legais. Muitas famílias jovens, festas na rua no verão, churrasquinhos, criançada brincando na calçada. A Amy se enturmou com as mães do bairro. Eu tomava uma cerveja com os pais nas reuniões da escola. Vida simples, tranquila, aquele sonho suburbano que todo mundo pinta. Só que aí, em 2021, mudaram para o lado da nossa casa o Mike e a Jéssica. E foi aí que minha vida começou a desandar. O Mike era o típico marombeiro de Instagram. Sempre sem camisa, fazendo vídeos de treino na garagem, que ele tinha transformado numa academia de crossfit. Super simpático no começo, sempre oferecendo ajuda para pintar a cerca, cortar a grama, essas coisas. A Jéssica era advogada e vivia atolada no trabalho, quase não parava em casa. Não desconfiei de nada no início, mas aos poucos percebi que a Amy estava ficando diferente. Mais distante, mais irritada. Começou a sair mais. Dizia que era com as amigas, mas sempre voltava estranha. Um dia, vi mensagens no celular dela. Era o Mike. Não precisava de muito para entender o que estava rolando. Confrontei ela, e aí veio a bomba. Tava me traindo fazia meses. Ela pegou as crianças e foi embora. Me deixou sozinho com a casa, o cachorro e um buraco no peito. Pouco tempo depois, entrei em depressão. Mas fui tentando me manter firme por causa dos filhos. O tempo passou, e em 2023, a startup foi comprada. Aquelas ações que eu achava que não valiam nada, viraram milhões, literalmente. Foi então que a Amy voltou.
Veio com papo de saudade, dizendo que queria reconstruir a família. Mas eu sabia que ela estava atrás do dinheiro. Ela queria a parte dela, mesmo depois de ter me largado e me traído. Só que eu não era mais o mesmo cara de antes. Fiz uma jogada que destruiu os planos perfeitos dela. Não posso entrar em detalhes por motivos legais, mas digamos que protegi meus bens da forma mais inteligente possível. Hoje, cuido dos meus filhos, toco meus projetos e sigo em frente. Não tô aqui pra bancar o coitado, nem quero que sintam pena de mim. Só precisava contar essa história que ficou presa dentro de mim por tanto tempo, porque às vezes a vida dá voltas. E quem te feriu no passado pode ser surpreendido por quem você se tornou. Então, o Mike vivia em casa durante o dia, trabalhando, na marca pessoal dele. Seja lá o que isso significasse. Hoje, olhando pra trás, vejo todos os sinais claros do que estava rolando. Mas naquela época eu estava atolado em trabalho, puxando semanas de 50 a 60 horas tentando fazer a startup sobreviver e ainda lidando com 2 crianças pequenas. A verdade é que quando você tá exausto, você não enxerga tudo. Ou talvez até veja, mas escolhe fingir que não viu. A Amy começou a frequentar a academia, que o Mike montou na garagem. Disse que queria voltar à forma depois de ter os filhos. Nada fora do comum, até aí. Mas ela começou a sair arrumada demais pra malhar. Maquiada, cheirosa, e voltava sempre com aquele sorrisinho no rosto, toda animada, como se tivesse ganhado na loteria. No começo, confesso que achei bom. Pensei, pelo menos tá feliz, tá cuidando de si mesma. Mal sabia eu o tamanho da burrada que eu tava ignorando. O Mike virou praticamente um faz-tudo na nossa casa. Sempre tinha uma desculpa pra estar por perto. Quando eu chegava do trabalho, lá estava ele ajudando a Amy a mover móveis ou consertando alguma coisa no quintal. Detalhe, sempre sem camisa, como se camiseta fosse artigo de luxo. O cara fazia questão de exibir aqueles músculos o tempo todo. Enquanto isso, eu estava virando noites na empresa tentando fechar um contrato gigante com uma empresa de tecnologia de ponta. Não posso citar nomes, mas era coisa de nível Google ou Facebook. A pressão era absurda, os prazos insanos, e eu mal via as crianças durante a semana. Só conseguia curtir com eles no sábado ou domingo quando dava. No início, a Amy até fingia entender. Mas com o tempo começaram os comentários venenosos. O Mike disse que é importante equilibrar trabalho e vida pessoal. Mike acha que você deveria passar mais tempo com os filhos. Ah, legal, Amy. O Mike pode pensar o que quiser, já que o trabalho dele é postar vídeo fazendo agachamento no Instagram. Agora quem paga nossas contas sou eu. Mas claro, isso ela ignorava. Começou a se afundar cada vez mais no mundo fitness. E mano, quando eu digo afundar, é tipo virar uma fanática. Nossa despesa no mercado explodiu porque tudo tinha que ser orgânico, sem glúten, sem lactose, sem sabor, sei lá. Só produto com selo de aprovação do guru do CrossFit da garagem. Começou a encher o armário com suplementos caríssimos que o Mike recomendava. A cozinha virou praticamente uma loja da GNC. Cápsulas, pós, potes, tudo empilhado. As roupas de malhar também mudaram. Saiu o legging de 49 atmosferas da loja de departamento. Entrou o Lululemon de R$1.000. Tem que investir no corpo, dizia ela. O treino, que antes era 3 vezes por semana, virou diário. E sempre em horários que eu não podia acompanhar. Ou estava no trabalho, ou cuidando das crianças. Quando voltava, ela aparecia com o cabelo molhado, dizendo que tomou banho na academia, bochechinha vermelha, sorrisinho bobo, e maquiada pra malhar. Aí veio a mudança no comportamento com o celular. Amy nunca foi dessas grudadas em tecnologia. Vivia esquecendo o telefone pela casa. De repente virou a sombra dela. Sempre com o celular na mão, digitando sem parar, e virando a tela pra não dar pra ver. Mudou a senha. Antes a gente sabia as senhas um do outro, só por segurança mesmo em caso de emergência com as crianças. Agora virou segredo de estado. Começou a ficar agressiva do nada. Eu perguntava o que queria jantar, e ela explodia dizendo que eu nunca ajudava com nada. Tentava contar como tinha sido meu dia. Ela revirava os olhos. Nem tudo gira em torno da sua startup ridícula. Sério, parecia que eu estava morando com outra pessoa. Era uma montanha-russa emocional. Num dia, ela estava toda simpática com o Mike. No outro, brigava comigo porque eu queria que ela passasse mais tempo em casa com os filhos. Teve uma tarde que eu estava no quintal brincando com o Max, e vi pela janela da garagem que ela estava treinando com o Mike, o cara grudado nela, ajustando a postura, encostado mesmo. Max olhou e falou: "O tio Mike e a mamãe são melhores amigos." Eu também percebi, filho. Tentei conversar com ela, expor como me sentia desconfortável com aquilo tudo. Pior coisa que eu podia ter feito. Ela virou um monstro.
Me acusou de ser controlador, de não confiar nela, de querer podar as amizades dela. Jogou na minha cara que eu estava sempre ausente e que ela tinha o direito de ser feliz também. Começou a querer tudo que nosso orçamento não permitia. Reforma da cozinha, carro novo, escola particular para as crianças. Eu explicava que a startup ainda estava em fase de crescimento, que o salário era mais baixo por causa das ações, que aquilo podia render milhões no futuro. Mas ela nem ouvia. Fazia cara de nojo, como se eu fosse um fracassado. Agora, revendo tudo com calma, vejo que aquilo tudo era preparação. Ela já estava traçando o plano, já tinha decidido o que ia fazer. Eu só era o cara que pagava as contas até ela encontrar um jeito melhor de viver, ou alguém com o abdômen trincado para substituir. E cara, isso foi só o começo do caos. Aí foi quando as coisas começaram a desmoronar de vez. Comecei a perceber umas cobranças estranhas no nosso cartão de crédito. Jantares caríssimos em restaurantes que eu nunca pisei, reservas em hotéis dentro da própria cidade. Tipo, pra que um hotel a 20 minutos de casa? E teve uma loja de lingerie também, umas peças caríssimas que com certeza nunca vi ela usar comigo. Nada daquilo fazia sentido, mas eu tentava me convencer de que era só paranoia. Só que nem as crianças escaparam. A Lili, que sempre foi uma garotinha alegre e falante, virou um silêncio ambulante. O Max, com 5 aninhos, grudava em mim o tempo todo, chorava toda vez que eu ia trabalhar. Teve uma vez que peguei ele conversando com os bichinhos de pelúcia no quarto e dizendo: "A mamãe e o tio Mike vão dormir juntinhos enquanto o papai trabalha." Aquilo me destruiu. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Numa noite, acabei voltando mais cedo do trabalho porque um lançamento do sistema foi adiado. A casa estava escura, mas o carro da Amy estava na garagem. Estranhei. Aí ouvi música vindo da garagem do Mike. Pensei em ir lá tentar conversar, homem para homem, colocar tudo em pratos limpos. Talvez entender de uma vez por todas o que estava rolando. Mas não foi isso que encontrei. Não vou entrar em detalhes. Até porque só de lembrar me embrulha o estômago. Mas o treino da Amy definitivamente não era sobre saúde ou condicionamento físico. A academia da garagem virou cenário de traição. A Jessica, esposa do Mike, como sempre, estava no trabalho até tarde no escritório de advocacia. Eles sabiam disso, contavam com isso. Não confrontei ninguém naquela hora. Só tirei o celular do bolso, gravei um vídeo rápido e voltei para casa. Fiquei 1 hora trancado no carro, em choque, sem saber o que pensar. No dia seguinte, liguei para o trabalho e disse que estava doente. Procurei um advogado. O advogado foi direto. Haja normalmente. Não diga nada. Continue juntando provas. Finja que não sabe de nada. Foi a semana mais difícil da minha vida. Dormia pouco, acordava com ansiedade, comia quase nada. Fingir que estava tudo bem, que não sabia de nada, enquanto eles faziam o que queriam do outro lado da cerca, era insuportável. Mas eu precisava ser inteligente. Salvei aquele vídeo em 6 lugares diferentes. Pendrive, nuvem, HD externo, tudo. Estava pronto para confrontar a Amy no final de semana seguinte, quando meus pais estariam disponíveis para ficar com as crianças. Estava com tudo pronto, provas organizadas, documentos preparados, advogado a postos, pedido de divórcio impresso. Só que eles agiram antes de mim. Era uma terça-feira comum. Eu estava no trabalho, atolado de revisão de código, quando recebo uma mensagem do meu chefe pedindo para eu ir até o RH. Achei estranho, mas não impossível. Com os boatos da Amazon querendo comprar a empresa, não era incomum algum tipo de conversa formal. Entrei na sala e dei de cara com 2 policiais. A Amy tinha ido até a delegacia de manhã cedo com hematomas no corpo, dizendo que eu agredi ela durante uma briga por causa de dinheiro. Segundo ela, eu teria perdido o controle quando ela me acusou de trabalhar demais. Apresentou fotos de machucados no rosto e nos braços. Fui algemado ali mesmo, na frente de todo mundo. Humilhação não chega nem perto do que eu senti. Fiquei 48 horas preso até meu irmão conseguir pagar a fiança. Perdi meu celular, meu notebook do trabalho foi confiscado por política da empresa. E como se não bastasse, recebi uma medida protetiva. Não podia voltar para minha casa. Dormi no sofá do meu irmão, com uma tornozeleira eletrônica no pé, como se eu fosse um criminoso perigoso. A empresa me colocou em licença administrativa, que é o jeito bonito de dizer: "Você tá demitido, mas vamos esperar o escândalo esfriar para não pegar mal." 15 anos com ficha limpa. Nunca tinha levado nem multa de trânsito. De repente, eu era o abusador doméstico da vez. Minha cara estampada nas notícias locais. Executivo de tecnologia é preso por violência contra a esposa. Adivinha o impacto disso numa entrevista de emprego? E o pior, descobri depois que a Amy e o Mike estavam armando isso fazia semanas. Tinham juntado prints de discussões nossas,
Coisas completamente normais de qualquer casal. Qualquer machucado que a Amy tivesse, mesmo por esbarrar na quina da mesa ou tropeçar, ela sempre foi desastrada, eles usavam como prova de agressão. Criaram todo um histórico falso, um teatro nojento. Pior ainda, conseguiram envolver outras mães da vizinhança. Mulheres com quem a gente fazia churrasco, que já participaram de festas dos nossos filhos, começaram a dar depoimentos dizendo que sempre suspeitaram de mim, que ouviam brigas constantes vindo da nossa casa. Teve até uma que jurou que me viu puxando o braço da Amy com força, sendo que, na verdade, eu só estava ajudando ela a carregar compras, já que ela tinha torcido o pulso fazendo algum exercício idiota com o Mike. Mas o golpe final foi o mais cruel. A Amy conseguiu a guarda emergencial das crianças. A CPS, equivalente ao Conselho Tutelar nos ICTU, entrou no caso. De um dia para o outro, deixei de ser pai presente para alguém que só podia ver os filhos por 2 horas a cada 2 finais de semana, e ainda sob supervisão. Eu chorei feito criança no sofá do meu irmão, não pela prisão, não pela vergonha, mas por ter sido tirado da vida da Lily e do Max, e por ter caído na armadilha de quem eu mais confiava. Mas, irmão, cara, você tem ideia de como é surreal ter que visitar seus próprios filhos num prédio cinza, com cheiro de mofo, enquanto uma assistente social senta ali do lado anotando cada palavra, cada olhar, como se você fosse um criminoso de verdade? Como se o simples fato de encostar no ombro da sua filha pudesse ser usado contra você num tribunal? É de partir o coração. Tive que vender parte das minhas ações da startup só para pagar um advogado decente. Pelas regras da empresa, eu podia manter o restante das ações porque já estava lá há mais de 5 anos. Ufa, pelo menos isso. Me mudei para um apartamentinho de 40 metros quadrados, todo esquisito, cheirando a cigarro velho e mofo, perto da casa do meu irmão. Era o que dava para pagar, depois de descontar os custos do processo e a pensão para as crianças. Cada visita era uma tortura. A Lily nem me olhava no olho. Depois descobri que a Amy tinha enfiado na cabeça dela que eu era doente, que estava com problemas mentais e que precisava melhorar antes de voltar a ver a família. O Max chorava toda vez que nos víamos. Papai, por que você não gosta mais da gente? Como é que você explica para um menino de 5 anos que te acusaram de uma coisa que você nunca fez? Que você tá longe não por escolha, mas porque alguém inventou uma mentira absurda? Spoiler. Você não explica. Só chora no banheiro depois. Meus amigos? Sumiram. Assim que as acusações surgiram, muita gente desapareceu. Amigos de infância, colegas de faculdade, até uns vizinhos que eu ajudava todo fim de semana, sumiram como se eu fosse um monstro. Os poucos que continuaram do meu lado foram uns caras do trabalho. Gente que sabia quem eu era de verdade, que viu o quanto eu ralei por aquela família. Mas até eles ficaram de mãos atadas com o processo rolando. Enquanto isso, Amy e Mike já não faziam questão de esconder nada. Ele se separou da Jessica, que pelo visto também descobriu o rolo todo. E aí eles começaram a viver como se fossem um casal de novela, postando foto de academia, jantando fora, indo em viagens, rindo nos stories, tudo bancado com o dinheiro da minha pensão. Eu? Comecei a dirigir Uber nos fins de semana para conseguir pagar tudo, de gerente de engenharia a motorista de bêbado universitário às 2 da manhã. A ironia? Alguns passageiros eram estagiários da minha antiga empresa. Me reconheciam às vezes. Já pensou ouvir de um moleque de 22 anos o quanto ele tá animado para trabalhar naquele projeto incrível que você ajudou a construir e do qual foi chutado como um lixo? E lembra daquelas ações que mencionei? As que eu segurei porque ainda não podia vender? Pois é. Aqui começa a parte maluca da história. Mas antes, deixa eu te contar o que foi o meu fundo do poço. Eu tava vivendo naquele cafofo que parecia que 50 gatos fizeram uma rave por 3 meses. Trabalhando 2 empregos. Programador júnior num escritório corporativo sem alma durante o dia, o único lugar que me contratou com acusação de violência doméstica pendente, e motorista de Uber à noite. Jantando miojo com sanduíche de pasta de amendoim para economizar dinheiro para pensão. Eu só existia. Sobrevivia. Como zumbi. A empresa da qual eu tinha ações estava indo bem, nada de extraordinário, só sobrevivendo. Nosso software era voltado para segurança em nuvem, ajudava empresas a organizarem suas estruturas de TI. Era aquele tipo de tecnologia que ninguém liga até dar merda. E foi o que aconteceu. Veio o Log4j. Para quem não é da área, imagina que alguém achou um buraco em praticamente todos os sistemas do mundo e qualquer hacker podia entrar sorrateiramente. Um apocalipse digital. Adivinha qual era o único software do mercado que detectava e corrigia isso com eficiência? O nosso. E aí, a Amazon Web Services, que já estava de olho fazia um tempo, decidiu agir.
Num dia qualquer, numa terça aleatória, tô no intervalo de uma corrida no Uber e olho pro celular. Mais de 50 chamadas perdidas, mensagens, e-mails. A startup tinha sido comprada pela AWS. O valor da ação saltou de $4 para 247. Fiquei branco. Peguei a calculadora, fiz a conta umas 20 vezes porque achei que estava sonhando. 200 mil ações vezes $247. 49,4 milhões. Isso antes dos impostos. Primeira coisa que fiz, vomitei. Segunda, liguei pro advogado. Terceira, vomitei de novo. E aí, mano, a maré começou a virar. A notícia da aquisição virou manchete. Startup local é comprada pela Amazon por os 2,1 bilhões de reais. Meu nome tava lá, perdido no meio do texto, como um dos funcionários fundadores. Adivinha quem lê site de tecnologia local? O advogado da Amy. Menos de 24 horas depois, recebo um e-mail dela. Primeira mensagem desde a minha prisão. Toda meiga, cheia de preocupação. Oi, espero que esteja bem. Estive pensando na nossa situação. Talvez seja a hora de conversarmos sobre o que é melhor para as crianças. Tradução. Fiquei sabendo que você ficou rico. Quero a minha parte. Eu nem respondi. Tirei print, mandei pro meu advogado e voltei pro volante. Ainda tinha corrida para fazer naquela noite. Ela não sabia, mas eu já tinha planos muito maiores. A justiça não é rápida, mas é precisa quando você tem provas. E eu tinha cada detalhe salvo, cada mensagem, cada vídeo, cada centavo controlado. Eu podia ter caído, mas agora era minha vez de levantar e deixar o mundo saber quem era o verdadeiro vilão dessa história. Eu precisava manter as aparências. Fingir que estava tudo bem enquanto os trâmites do contrato com a Amazon não terminavam. A negociação para a aquisição da startup ia levar uns 3 meses para ser concluída, e eu sabia que se a Amy desconfiasse de qualquer coisa, podia botar tudo a perder. Então engoli o orgulho e segui levando minha vida como se nada tivesse mudado. Mas é claro que ela não ia deixar barato. No dia seguinte, quem aparece na cafeteria que eu frequentava todo santo dia? Ele mesmo, o Mike. Super casualmente, como se fosse coincidência. Se aproximou com aquele papinho escroto de paz e amor. E aí, cara? Bola pra frente, né? Todo mundo erra. A Amy tá arrependida, viu? Sente muito mesmo por tudo. Ah, beleza, então. Ela me acusou de agressão, me fez ser preso na frente dos colegas de trabalho, arrancou meus filhos de mim, destruiu minha reputação, mas agora que ela sabe que eu tô milionário, quer paz? Que conveniente. Continuei trabalhando como motorista de Uber até o negócio com a Amazon ser finalizado. O olhar de alguns passageiros quando me reconheciam das notícias era impagável. Você não é aquele cara que... Sou sim, seu motorista milionário hoje. E então chegou o grande dia. Quando o dinheiro finalmente caiu na conta, foi como se eu estivesse sonhando acordado. Depois dos impostos e taxas, sobraram cerca de 28 milhões de dólares. Primeira coisa que fiz foi comprar uma casa simples, com 3 quartos, num condomínio fechado. Nada chamativo, mas seguro, confortável e principalmente perto da escola das crianças. Abri 2 fundos fiduciários, um para o Max e um para a Lily. 2 milhões de dólares para cada um, com liberação só quando completarem 25 anos. Garantia de que eles terão um futuro tranquilo, mesmo com tudo o que aconteceu. Criei também uma consultoria de software pequena, só para me manter ativo e com uma renda regular. Contratei alguns ex-colegas da startup que ficaram do meu lado durante toda a turbulência. E claro, como sempre, a Amy apareceu de novo. Dessa vez com estilo. Me entregaram os papéis de intimação lá na nova casa. Ela estava pedindo metade da grana da aquisição, alegando que ainda éramos casados quando o valor das ações subiu. E para completar, exigia pensão retroativa com base na minha nova fortuna, além da guarda total das crianças. Porque, segundo ela, um suposto abusador não deveria ter acesso livre aos filhos, ainda mais com dinheiro para manipular. A ironia é tanta que chega a ser cômica. Se ela não tivesse tramado tudo aquilo, me acusado falsamente, forçado a vender parte das ações antes da hora, talvez tivesse algum argumento legal para pegar metade. Mas, meu amigo, quando há um histórico documentado de falsas acusações de violência doméstica, isso pesa. E pesa feio. Num domingo de manhã, ela apareceu na minha porta. Primeira vez que vi a Amy ao vivo desde as audiências no tribunal. Tava irreconhecível. Usava uma roupinha simples da Target, bem diferente dos looks Lululemon que ela costumava ostentar. Quase sem maquiagem, olhos inchados como quem passou a noite chorando. Será que a gente pode conversar? Disse com aquele tom de filme de sessão da tarde. É sobre as crianças... Engraçado como, na hora de me destruir, os filhos não eram prioridade, né? Mas deixei ela entrar. A casa estava cheia de câmeras e eu gravava tudo no celular escondido no bolso. Não era paranoia, era sobrevivência. Ela sentou no sofá,
Começou a chorar, dizendo que o Mike tinha manipulado tudo, que tinha feito ela acreditar que eu estava traindo, que eu ia abandonar ela sem um tostão e ainda levar os filhos. Disse que foi ele quem a convenceu a abrir um processo de agressão. Ele era controlador, abusivo, me pressionou até eu não saber mais o que fazer. Claro, Amy, os hematomas surgiram sozinhos. Os depoimentos das vizinhas surgiram do nada, e as mensagens no celular foram escritas por fantasmas. E aí veio o verdadeiro motivo da visita. Eu sei que errei, mas ainda sou sua esposa legalmente. As ações valorizaram enquanto a gente ainda estava casado. Eu mereço metade, pelos nossos filhos. Sim, a mulher que arruinou minha vida agora queria metade da minha fortuna. Queria me convencer com choro e lembranças de um passado que ela mesma pisoteou. As crianças sentem sua falta. A gente podia recomeçar, voltar a ser uma família. A cara de pau é tão grande que chega a ser digna de prêmio. Ela jurou que fez terapia, que estava se tratando, que percebeu os erros. Disse que o Mike é que era o verdadeiro tóxico, que ela foi vítima também. Até lembrou do nosso primeiro encontro naquela cafeteria, como se um flashback sentimental fosse apagar tudo. Enquanto ela falava, meu celular vibrava sem parar. Eram mensagens do meu advogado. Amy tinha avisado o dela que estava tentando uma reconciliação. Tentava criar uma narrativa falsa de que estávamos se acertando para ganhar vantagem legal quando a notícia da grana vazasse. E, por fim, o golpe de misericórdia. Tá sendo muito difícil. Tô vivendo num apartamentinho minúsculo. Ah, então agora que a vida a apertou, que o Mike sumiu do mapa e que eu virei milionário, você quer fazer as pazes? Pois é. Ela não esperava que quem tivesse mudado fosse eu. Ah, o karma. Ele pode demorar, mas quando chega, vem com gosto. A Amy, agora, tá se virando com uns plantões extras no consultório odontológico. Mas não se engane. Não é que ela esteja ralando mesmo, é mais pose do que trabalho. Reclama que mal consegue pagar as atividades das crianças. Ué, talvez parar de comprar legging de mil oterários fosse um bom começo. Durante aquele teatrinho na minha casa, ela chorava dizendo: "O Mike me fez acreditar que você era um monstro. Agora eu vejo que o verdadeiro monstro era ele." Ah, tá. Então vamos recapitular. Foi o Mike que forçou ela a me trair por meses. Foi ele também quem a convenceu a criar um esquema de acusação falsa de agressão. Foi ele quem fez ela armar para eu ser preso no trabalho, tomar a guarda das crianças, gastar minha pensão com roupas de academia e ainda mentir para todos ao nosso redor. Que coincidência conveniente, né? Mas a cereja do bolo veio quando ela puxou o celular e me mostrou fotos dos nossos filhos. Imagens que eu nunca tinha visto por causa da restrição judicial. Lily na apresentação de dança, Max jogando futebol. Todos aqueles momentos que eu perdi. Aí ela vem com a pérola. Eles precisam do pai deles. A gente pode consertar tudo isso. Tradução. Tô sem grana. Você tá milionário. Vamos fingir que nada aconteceu e viver felizes para sempre, beleza? E então ela solta a bomba. Falei com meu advogado. Se não resolvermos isso, vou ter que fazer valer meus direitos. Afinal, o valor das ações subiu enquanto ainda éramos casados, e considerando o seu histórico de violência doméstica, aí está. A chantagem escondida atrás das lágrimas. Clássica Amy. Deixei ela terminar a atuação. Ainda ofereci um lencinho, dos ásperos, de mercado, não os fofinhos de farmácia. Quando acabou o show, só disse: "Meu advogado vai entrar em contato com o seu." E abri a porta. Assim que ela saiu, liguei direto pro Greg, meu advogado. Ele já estava por dentro de tudo. Descobrimos que a Amy não tinha perdido tempo. Já tinha entrado com pedido de pensão emergencial com base na grana da aquisição, tentou alterar o acordo de guarda dizendo que minha nova fortuna me tornava um risco de fuga. Tipo, eu ia fugir pro Caribe com as crianças. Sei lá. E ainda andou contatando ex-colegas meus em busca de fofocas ou qualquer coisa que pudesse me comprometer. O mais cômico, entre uma audiência e outra, ela ainda postava no Instagram frases motivacionais tipo "Você é mais forte do que imagina" e "A verdade liberta", tudo intercalado com selfies na academia, agora com um novo personal trainer. Parece que o Mike foi substituído. Mas vocês não vão acreditar no que rolou no tribunal. Lembra das câmeras de segurança que eu instalei na minha casa? Pois é, elas seriam cruciais. A audiência foi marcada para o mês passado. A Amy chegou encenando até o figurino. Vestido simples, sem maquiagem, cabelo preso daquele jeito, mãe batalhadora que não tem tempo para si mesma. Levou até as crianças, mesmo sendo proibido por ordem judicial. Botou elas na primeira fileira, como figurantes do drama que ela estava tentando vender. O advogado dela veio todo engomadinho,
usando um terno que provavelmente valia mais do que meu primeiro carro. Pintou a imagem da Amy como a esposa devotada que abriu mão dos próprios sonhos para me apoiar na minha carreira em tecnologia. Disse que ela tinha direito à metade da aquisição porque seu apoio emocional foi vital para o sucesso da empresa. Ah, claro! Nada fortalece mais um empreendedor do que ser falsamente acusado de agressão e ser preso no meio do expediente. Depois veio a velha ladainha da violência doméstica. Tentaram me pintar como o típico milionário instável que ficou rico rápido demais e agora representava um risco até para as crianças. Teve até a audácia de sugerir que eu podia ser perigoso porque tinha recursos ilimitados. Enquanto isso, o Greg, meu advogado, estava só anotando tudo, com cara de quem estava mais entediado do que preocupado. A Amy me lançava uns olhares nervosos, como quem pergunta com os olhos: por que ele não tá surtando com tudo isso? Então chegou nossa vez. O Greg se levantou, ajeitou a gravata e disse com a maior calma do mundo: Excelência, antes de iniciarmos nossa defesa, gostaria de apresentar novas provas que surgiram recentemente. Aí começou o show. Apresentamos os vídeos das câmeras de segurança da minha casa. Porque aquela visita chorosa da Amy não foi a única. Ela aparecia quase todos os dias enquanto eu estava no trabalho. E muitas vezes com o Mike junto. As câmeras flagraram os dois sentados dentro do carro dele, do lado de fora da minha casa, literalmente ensaiando o discurso emocionado que ela me faria. Teve vídeo dela plantando cartas falsas na minha caixa de correio, cartas que ela mesma escreveu, simulando medo de mim, com datas anteriores às denúncias. E como se já não bastasse, ainda riam entre si dizendo como seria fácil arrancar metade da minha grana. Mas espera, ainda tem mais. Lembra daqueles hematomas que a Amy usou para me incriminar? Então, a campainha com câmera da minha casa, a famosa Ring, gravou ela e o Mike encenando tudo aquilo. Sim, você leu certo. A câmera flagrou os dois usando maquiagem para fingir os machucados, tirando fotos estratégicas, ensaiando as expressões de esposa assustada. Teve até vizinho vendo a cena e achando estranho. O rosto do juiz quando viu os vídeos? Inesquecível. Parecia que ele ia explodir de tanta indignação. A Amy, coitada, ficou pálida na hora, com cara de quem ia desmaiar. O Mike, que foi intimado a comparecer, tentou sair do tribunal no meio da audiência, mas o segurança impediu. A cereja do bolo veio quando o Greg, meu advogado, um verdadeiro herói, soltou a bomba. Amy e Mike já tinham tentado aplicar o mesmo golpe em outros caras. 2 casos confirmados em outras cidades. Ambos homens da área de tecnologia, ambos acusados falsamente de agressão, ambos destruídos em acordos de divórcio injustos. Era praticamente uma quadrilha. Mas quem brilhou de verdade foi a Jessica, ex-esposa do Mike. Advogada, e vinha juntando provas fazia meses. Chegou no tribunal com uma pasta recheada de evidências, prints de mensagens, e-mails, extratos bancários mostrando como eles dividiram o dinheiro das fraudes anteriores. Quando o Greg terminou de apresentar tudo, o advogado da Amy parecia que queria cavar um buraco e desaparecer. Meritíssimo, minha cliente pode ter se confundido com alguns fatos. Mas o juiz não caiu nessa. Interrompeu, pediu um recesso e voltou 1 hora depois com uma expressão de puro ódio. Resultado? A ação da Amy pedindo metade do valor das ações foi indeferida na hora. O juiz ainda ordenou que ela pagasse todos os meus honorários advocatícios e encaminhou o caso para o Ministério Público por suspeita de fraude. E o melhor, ele exigiu uma nova avaliação de guarda das crianças. Com base nas provas, ficou claro que Amy não era confiável. Enquanto durasse a investigação, a guarda total ficaria comigo. E o Mike? Tentou fugir do tribunal logo depois. Saiu correndo para o estacionamento, mas foi barrado por ninguém menos que o novo namorado da Jessica, que, por acaso, é policial. Ah, o gostinho da justiça! 3 meses se passaram desde essa audiência e muita coisa aconteceu. Primeiro, Amy e Mike foram presos. O caso virou questão federal, já que estavam aplicando golpes em diferentes estados. O FBI vinha investigando faz tempo e descobriu mais 3 vítimas além de mim, todas com o mesmo perfil, mesmo golpe, mesma destruição. Hoje as crianças estão comigo em tempo integral. Não vou mentir, tem sido puxado. 2 filhos traumatizados e um pai tentando aprender a ser 100% presente. Na primeira semana, queimei o jantar 3 vezes, mandei a Lily para a escola com o sapato trocado e esqueci o dia da apresentação do Max. Mas a gente tá se ajeitando. Contratei uma psicóloga infantil especializada em alienação parental, a doutora Sarah. Não posso divulgar o sobrenome por segurança. Ela tem sido maravilhosa. A Lily contou que a mãe e o Mike a treinaram para dizer que tinha medo de mim. E o Max? Ele achava que eu não queria vê-los mais porque eu amava mais o dinheiro.
Cara, quem faz isso com os próprios filhos? A casa nova tem sido um alívio. Fomos para um bairro tranquilo, com escolas boas, mas nada exagerado. Montei uma sala gamer pro Max. Ele é fissurado em Minecraft. E deixei a Lily decorar o quarto dela do jeitinho que quis. Ficou rosa do chão ao teto. Instalei um sistema de segurança que parece coisa de filme. Eles se sentem mais seguros assim. Parei de correr atrás de sucesso em empresa alheia. Agora trabalho de casa, tocando minha consultoria. Meu time cuida da parte pesada, eu cuido das crianças. Ironia da vida. Passei anos tentando ser bem-sucedido, e hoje minha maior vitória é ver o Max rindo das minhas piadas ruins de pai. A Amy tá enfrentando de 15 a 20 anos de cadeia, fraude, falso testemunho e outras acusações cabeludas. Tentaram fechar acordo, mas o governo não tá brincando. Descobriram que ela fazia parte de um esquema de fraude estruturada contra profissionais da tecnologia. O Mike, mal a coisa apertou, botou a culpa toda nela. Chorou na frente do FBI dizendo que era manipulado. Pode até ser, mas ele também tá olhando para pelo menos 10 anos de cana. A Jessica, por outro lado, se tornou uma figura fundamental. Continua ajudando o FBI com o caso e tem sido uma aliada maravilhosa para as crianças. Elas lembram dela dos tempos de vizinhança e amam quando ela aparece para fazer cookies com eles. Sem drama, só carinho genuíno. A parte financeira se resolveu. Criei fundos para os dois pequenos, investi em ativos seguros e abri uma fundação para ajudar pais que enfrentam falsas acusações de agressão. Já conseguimos ajudar 3 pais a recuperarem a guarda dos filhos. E namoro? Nem pensar. Os traumas ainda estão cicatrizando. Primeiro, quero garantir que meus filhos se sintam estáveis, amados e protegidos. A vida virou de cabeça para baixo, mas pela primeira vez, tá no lugar certo.